aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar sobre números compostos e mínimo múltiplo comum. Pessoal, na aula passada nós falamos muito sobre números primos. Um número primo é aquele número que possui apenas um divisor. Aliás, apenas dois divisores. Desculpa. O número 1 e ele mesmo. Né? Nisso, dentro desse conceito de número primo, né, esse conceito muito importante, a gente consegue então ter aqui quais são os números primos que a gente vai conhecer. 2, 3, 5, 7, 9 não. 11, 13, 15 não. 17, por aí vai. Observa que o 2 é o único número primo par. Como que chegou nesses números? Eu ensinei para vocês no vídeo passado, a parte que falava do crivo de Eratóstenes, que foi um matemático antigo, tal, e contei a história toda lá. Então não vamos render o assunto. Outra questão é que tem o que a gente chama de número composto. O número composto possui mais de 2 divisores. Bom, então, teoricamente, se a gente for pensar em completar as lacunas aqui, quem seriam os nossos números compostos? Entre 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá vendo? E aqui a gente também vai infinitamente. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção o número 1 não é primo e nem composto. Eu falei disso no vídeo também, porque o que acontece? O único número que divide 1 é o próprio 1, né? Então, com isso a gente só vai ter 1 mesmo, como número realmente que não é nem primo nem composto. Então, todos os outros números você vai pensar, se ele não for primo, ele é composto. Ótimo. O que a gente tem, então? Que na matemática a gente chama de teorema, mas vamos colocar aqui como uma observação importante, tá? Então, vou colocar aqui outra atenção. Todo número composto pode ser escrito em forma de uma multiplicação de números primos. Olha como é que é interessante. Quando a gente pega o nome na raiz, né, com o significado, quando eu falo que o número é composto, alguém pode ter se perguntado assim, mas ele é composto do quê? Né? Quando a gente fala em composição,
Você pode pensar na composição dos elementos, na composição de alimentos, né? Na composição de materiais. Quer dizer, do que ele é feito, né? Então, quando alguém pensa assim, mas número composto tem só por quê? Ele é composto de quê? Então, olha como é que é legal pensar no nome na matemática, que ele tem muito significado. Né? Se eu falar, um número é composto, quer dizer que ele pode ser escrito na forma de uma multiplicação de números primos. Daí, eu acho que vale a pena a gente citar alguns exemplos. Vamos pegar aqui a nossa lista básica. O número 4, ele é 2 vezes 2. Ou 2 elevado a 2, porque o 2 foi repetido 2 vezes. O número 6, ele é 2 vezes 3. Certo? O número 6, ele é 2 vezes 3. O número 8, gente, ele é 2 vezes 2 vezes 2. Ou 2 elevado a 3. De novo, tem aula de potenciação aqui no canal, tá? Quem tiver interessado pode procurar, explicando como que se calcula, o que é uma potência. Eu vou deixar um card de informações sobre isso, para quem quiser pular dessa aula para outra. Mas é isso apenas, você vai pensar que é uma multiplicação do mesmo número muitas vezes. Então, esse expoente significa que eu multipliquei o 2 3 vezes. Não é 2 vezes 3, tá? É 2 vezes 2 vezes 2. O 10, aliás, o 9 é 3 vezes 3 também, que é 3 elevado a 2, tá vendo? O 10 é 2 vezes 5, então é muito fácil fazer isso. E sempre vai ser assim. E uma coisa muito engraçada é que essa multiplicação, ela meio que é única. Tipo, se você já achou uma multiplicação de primos, você não vai achar uma outra, sabe? Para vocês isso pode não ter muita força agora, mas a construção teórica matemática em cima disso, ela é muito forte. Muitas coisas que a gente tem na matemática hoje é graças a essa noção, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de decomposição em fatores primos. Ou, uma palavra um pouco mais simples, a gente chama isso de... como é que a gente fala? A gente pode falar em fatorar um número, né? Fatoração de um número. Ou seja, quando eu falo assim, vou fatorar um número 10, eu vou escrever ele em forma de uma multiplicação de números primos, tá? Bom, essa decomposição em fatores primos, é o nome mais correto de se falar, ela sempre vai ser possível para qualquer número composto. Só que nem sempre são números compostos pequenos, fáceis de ser feito. Então, a primeira parte da aula de hoje é justamente sobre como que eu posso fazer uma fatoração de um número grande, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou dar exemplos, porque explicar com exemplos eu acho que é muito mais fácil, tá? O que eu vou pedir aqui? Exemplo. Escreva os números na forma fatorada. Certo? Ou como uma decomposição de números primos, ou como uma multiplicação de números primos. E eu vou pedir aqui na letra A o número 24, nem é um número tão grande, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 24 e vai passar uma barrinha.
certo? Essa barrinha aqui é a barrinha da divisão. Então, o número que eu vou pôr aqui do lado é o número pelo qual eu vou dividir o 24. E aí, a dica que eu dou pra vocês é pra seguir essa lista. Siga sempre essa lista. Então, 24 divide por 2? Divide. Então, você coloca 2 aqui e vai pensar, quanto dá 24 dividido por 2? Ah, 24 dividido por 2 dá 12. Ótimo. Recomece essa lista. 12 divide por 2? Divide. Então, 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6. Recomece essa lista. 6 divide por 2? Divide. Beleza. Quanto que dá 6 dividido por 2? Dá 3. Recomece essa lista. 3 divide por 2? Não. Mas 3 divide por 3? Divide. Então, eu vou começar agora dividindo por 3. E 3 dividido por 3 é quanto? É 1. Eu paro aqui. Então, a minha fatoração do número 24 é o quê? Quantos 2 nós estamos vendo? 3. Então, 2 elevado a 3 vezes 3. Uma coisa legal é que se eu pegasse o mesmo 24 e falasse assim, ah, eu não quero começar dividindo por 2. Eu quero começar dividindo por 3. Eu posso dividir 24 por 3, não posso não? Pode. Se você divide por 3, parece que a conta vai estar totalmente diferente. Mas vamos ver o que acontece no final? 24 dividido por 3 dá 8. E 8 não divide por 3, mas 8 divide por 2. Quanto dá 8 dividido por 2? 4. E 4 divide por 2. Dá quanto? Dá 2. E 2 divide por quanto? Por 2. E dá quanto? Dá 1. Observa que a única coisa que muda é a ordem. Aqui ficou 3 vezes 2 elevado a 3. Então, quando a gente fala que a fatoração é única, é isso aqui, ó. A decomposição é a mesma, tá vendo? 3 vezes 2 ao cubo e 2 vezes... 3 vezes 2 ao cubo e 2 ao cubo vezes 3 é a mesma coisa, né? Então, a gente vai falar somente que 24 é igual a 2 ao cubo vezes 3. Isso aqui é um número na forma fatorada. Pode não fazer sentido nenhum para vocês agora, mas sabe onde que isso tem muita aplicação? No cálculo de raiz quadrada muito grande, de raiz cúbica muito grande. Quando a gente precisa, às vezes, mexer com um número nessas situações, para tirar raiz quadrada, raiz cúbica, saber fatorar um número é um auxílio muito grande. A outra grande aplicação eu vou ensinar daqui a pouco, tá? Mas pensando no número sozinho desse jeito aqui, muito, muito importante quando tivermos em raízes, tá bom? Vou dar um exemplo agora com o número ímpar. É 45. Então, o que acontece quando eu chego aqui no 45? Eu não posso dividir por 2, porque 45 não divide por 2 exato. Certo? Eu acho que isso tem que ficar claro. Eu só posso usar aqui números que vão dar divisão exata. E eu só posso usar números primos. Beleza? Então, 45, vocês podem ver na cara aqui que termina em 5, vai dividir por 5. Beleza. Quanto dá 45 dividido por 5? Dá 9. E 9 não divide por 5. 9 divide por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 só vai dividir por 3 mesmo, que vai dar 1. Moral da história. O que deu aqui? 5 vezes 3 elevado a 2. Certo? Se eu tivesse feito da mesma maneira, porém, em vez de começar por 5,
eu quisesse começar por 3, porque eu sei que dá, tá na tabuada do 3, beleza. Quanto dá 45 dividido por 3? 15. E 15 divide por 3 mais uma vez. E dá 5. E 5 não divide por 3, divide por 5. Quanto dá? Dá 1. Quanto deu isso aqui? 3 ao quadrado vezes 5. Então, o que eu posso falar do número 45? Que ele é 3 ao quadrado vezes 5. Então, a gente pode colocar aqui algumas observações. Só podemos usar números primos, tá certo? Isso é uma justificativa muito importante, porque muitas vezes no 24 pode ficar dividido por 4. Mas 4 não é primo, 4 é composto. Eu quero dividir por 6, mas não pode, 6 não é primo, 6 é composto. Então, por mais que vocês saibam a tabuada do 24, saibam que dá para dividir por 4 por 6, não pode, porque não é primo. Então, tem que usar sempre essa regra. A regra de olhar pelos números primos. Certo? Então, primeiro ponto, só podemos usar números primos. Segundo, só podemos usar ou só podemos escolher números primos que façam uma divisão exata. Ou seja, que a gente sabe que divide sem vírgula. Tá certo? Então, olha só. Por favor, pausa o vídeo e copia, porque aonde que eu vou usar agora, a gente precisa saber disso aqui muito bem. Tá certo? Então, pausa o vídeo e vai copiar. Pronto. Pausa o vídeo e vai copiar. Então, galera, é o seguinte. Eu falei de duas grandes aplicações. A primeira aplicação é o uso de raízes, né? Que, quando for o momento certo, nós vamos falar disso. Agora, um grande uso da fatoração do número em números primos é para calcular um negócio chamado mínimo múltiplo comum. Comum, muito conhecido como MMC. Gente, é a coisa que a gente fala, tipo, mínimo, quer dizer que é o menor possível. Comum quer dizer que ele coincide, certo? Com a lista de múltiplos de 2 números ou mais. Teve um exercício no PET que ele era de mínimo múltiplo comum, só que dava para fazer sem saber o que é mínimo múltiplo comum, se você fizesse ele fazendo a lista de múltiplos mesmo. Por exemplo, se eu tomo um remédio A de 3 em 3 horas e um remédio B de 4 em 4 horas, eu vou tomá-los juntos a cada quantas horas? Certo? Então,
eu vou tomá-los juntos a cada quantas horas? Quer saber assim, então, de quanto em quanto tempo eu vou tomar eles juntos? Um jeito rápido de pensar nisso é pensar no múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15. O que eu tô escrevendo aqui? Eu tô escrevendo a tabuada do 3, né? 18 e por aí nós vamos. Agora, quais são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20 e também por aí nós vamos. Observa que o 0 sempre vai repetir, porque o 0 é múltiplo de todo número. Agora, depois do 0, qual que é o primeiro número que apareceu junto aqui, olha? Foi o 12, tá vendo? Então, o 12, ele é o MMC. Certo? Por quê? Porque ele foi o primeiro número que apareceu nas duas listas ao mesmo tempo. Tirando o 0. Porque o 0 não vai ter como, porque o 0 sempre aparece. Né? Então, qual é o menor possível que coincide nas listas de múltiplos? 12. Então, eu vou tomar junto a cada quantas horas? A cada 12 horas. Tecnicamente, assim, eu calculo sempre o MMC, sempre vai funcionar, poderíamos encerrar a aula por aqui. O problema é, toda vez nós vamos ficar fazendo lista de múltiplo? Sério? Na próxima aula, no próximo assunto do PET, nós vamos precisar falar de soma de frações. Para nós falarmos de somas de frações, nós vamos precisar lidar com mínimo múltiplo comum o tempo todo. O tempo todo. Não tem como falar de soma de frações sem falar de mínimo múltiplo comum. Olha que loucura. Então, não posso me dar o luxo de falar com vocês que isso aqui é a melhor maneira de resolver isso, porque não é. Então, se eu peço para vocês os mínimos múltiplos comuns de outros números, o trabalho aumenta, tá certo? Por exemplo, se esse é o exemplo 1 e eu venho para um exemplo 2. Maria vai ao médico a cada 36 dias. E Joaquim vai ao mesmo médico a cada 27 dias. De quantos em quantos dias eles vão se encontrar? Então, observa assim, olha, quando eu falo que a Maria vai ao médico a cada 36 e Joaquim vai a cada 27, eu gostaria que vocês percebessem que esses exercícios aqui, eles têm uma coisa muito em comum. São exercícios que têm ciclos. Coisas que repetem. Certo? Então, gente, neste caso aqui, eu estou à procura do MMC de 36 e 27. Pergunto, vocês estão afim de fazer a lista de todos os múltiplos do 36 e do 27 até achar uma que coincida? Não é bom, né? Então, aqui, nós vamos aprender pelo método da fatoração simultânea.
Então, assim, eu acho que muitos que estão assistindo esse vídeo já fazem isso. Às vezes sem saber, sem lembrar. Mas é meio difícil pra mim achar que vocês nunca viram isso, não. Mas eu acho importante destacar e relembrar porque é importante pro 7º ano, tá? Então, a gente tem que ter isso aqui na nossa cabeça. O que que acontece? Eu vou pegar o 36. Vou colocar do lado aqui o 27. E nós vamos fazer, gente, o mesmo esquema. A barrinha da divisão. O que que eu tenho que ter na minha cabeça? Eu tenho que ter na minha cabeça essa lista aqui. O 36 divide por 2, divide. Então, vou pôr 2 aqui. Agora, o 36 eu consigo dividir por 2 exato. Porque 36 dividido por 2 é 18. O 27 divide por 2? Não. Se o 27 não divide por 2, eu vou repetir, porque ele não divide. Não sou obrigada a dividir. Não dá, não dá. Paciência. Vou de novo. O 18, ele divide por 2? Divide. Vou pôr aqui. 18 dividido por 2 dá quanto? Ah, dá 9. Beleza. O 27 divide por 2? Não. O que é que eu vou fazer com o 27? Vou repetir. Tá vendo? Agora, depois do 2 na lista dos primos, ó. 2, 3. O 9 divide por 3. Então, eu vou dividir por 3 também. Desculpa, era pra eu ter colocado vermelho pra ficar organizado. Vai ficar essa cor estranha aqui. 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. E 27 divide por 3? Divide, dá 9. Então, quando dá pra dividir, a gente divide. Não é pra fatorar um e depois fatorar o outro, mas assim, é observar quando dá e quando não dá. Quando dá pra dividir, a gente divide. Então, o 3 vai dividir por 3 de novo. Ótimo. 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. E 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. Ó, não acabei. E agora? Outro 3. E aí, o que vai acontecer? Esse 1 não tem como dividir por 3. Então, eu vou só repetir. E 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. Então, olha só. A conta acaba quando a gente chega no 1. Tá vendo? A conta acaba quando chega no 1. E aí, agora nós vamos fazer o quê? Essa linha aqui, ela não significou pra gente divisão? E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma multiplicação. Então, nós vamos fazer 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Tá certo? Então, vou até escrever aqui para não ficar confuso, ó. O NMC de 36 e 27, eu tenho que multiplicar 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3. E é multiplicar mesmo, tipo, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, tem que multiplicar isso aqui tudo. 4 vezes 9 dá 36, 36 vezes 3, quanto que dá? 36 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, com mais 1 dá 10. Então, quer dizer que o MMC de 36 e 27 é igual a 108. O que que isso significa cá no meu exercício? De quantos em quantos dias eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar a cada 108 dias. Então, a resposta é essa. Maria e Joaquim vão se encontrar a cada 108 dias. Apenas isso, né?
E além disso, gente, eu poderia pedir, sim, exercícios básicos, tipo, calcule o MMC de letra A. Eu posso pedir MMC de 24 e, deixa eu pensar, e 30. Pronto. Como é que eu faço para achar o MMC de 24 e 30? A gente vem aqui, põe o 24, vírgula, bota o 30 e abaixa a nossa barrinha. Observa que tanto 24 quanto 30 vão dividir por 2. Por quê? Porque todo número par divide por 2, pessoal. Isso é básico. Então, 24 dividido por 2 é 12. 30 dividido por 2 é 15. Agora, observa, o 12 vai continuar dividindo por 2. 12 dividido por 2 dá o quê? Dá 6. Mas o 15 não dá, então eu vou repetir ele aqui, ó. Ele tem que manter do jeito que tá. Né? O 6, ele vai dividir por 2. Mais uma vez. E vai dar 3. O 15, não. Então, a gente repete o 15, tá vendo? Repete. Agora, o 3 e o 15 dividem por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Pra gente seguir nossa conta, eu sou obrigada a dividir agora por quanto? Por 5. Esse 1 do lado de cá já chegou no 1, eu só vou repetir. E 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Então, agora a nossa conta acabou. Então, eu posso falar que o MMC de 24 e 30 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Olha que legal. E aí, nós podemos multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. Tá vendo? Vezes 5, porque esse 5 eu não juntei com ninguém. Aí você pode multiplicar 4 vezes 6 ou 6 vezes 5. Eu vou multiplicar 6 vezes 5, porque dá 30, fica mais fácil fazer a conta de cabeça. Porque 4 vezes 30 é 120. Então, eu sei que o MMC de 24 e 30 é 120. Olha que legal. Então, assim, MMC é apenas isso. E é uma porta para um punhado de coisa. Então, olha só, onde é que a gente vai aplicar isso? A gente consegue aplicar mínimo múltiplo comum nesses problemas de ciclos. A gente aplica MMC em soma e subtração de frações. A gente aplica MMC dentro de algumas questões básicas lá de polinômios, quando chega lá no 8º, 9º ano, tá? A gente também mexe com MMC com raízes, acreditem, tem hora que a gente precisa de saber MMC. Então, o mínimo múltiplo comum é uma noção gigantesca. Quando a gente está aqui agora aprendendo isso, parece ser bobo, parece até ser um pouco inútil, porém, eu preciso desse conceito para as próximas semanas. Então, assim, esse assunto ele não está explícito no PET, porém, sem esse assunto eu não consigo adiantar nosso conteúdo. Então, pessoal, eu preciso que vocês copiem isso aqui, tá bom? E daqui a pouco nós vamos lá para os exercícios que eu vou passar para vocês. Belezinha, pessoal? Então, pausa o vídeo e copia. Dito isso, vamos dar uma relembrada na nossa aula de hoje, então. Nós começamos a aula falando sobre número primo e número composto. Porque número primo a gente aprendeu na aula de semana passada, né? Falamos que o número primo possui apenas 2 divisores, um e ele mesmo. Falamos que o número composto possui mais de 2 divisores, né? Falamos, então, que o número 1 não é nem primo nem composto. Falamos de maneiras de se escrever números primos. Chegamos nessa questão da decomposição em fatores primos, que a gente vai usar muito quando a gente precisar tirar raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, qualquer raiz que eu quiser, de número muito grande. A maneira mais rápida, mais fácil de fazer tá embutida nisso aqui. Então, assim, saber fazer isso é muito importante. Beleza. Outra aplicação dessa decomposição em fatores primos tá onde? No cálculo do mínimo múltiplo comum de 2 números, tá certo?
Então, eu poderia calcular o mínimo múltiplo comum fazendo as listas e procurando o primeiro número que se repete. Sem ser o zero, porque o zero vai estar sempre nas listas, porque o zero é múltiplo de todo mundo. Só que isso é demorado, principalmente quando a gente vai para números maiores. Então, o que é que a gente vai falar? Em vez de a gente ficar sofrendo, pensando na lista de múltiplos, nós vamos fazer fatoração. Essa fatoração, chamada de fatoração simultânea, quer dizer que eu pus os dois números ao mesmo tempo. E vou correr a lista de primos que eu sei que vão dar divisão exata. Tem que dar divisão exata e tem que ser primo. Tá? Então, meio que aquelas regras antigas se mantêm. Quando acontecer da divisão valer só para um dos números, eu faço a divisão que eu tenho que fazer para quem eu preciso fazer e o outro eu repito. Até aparecer alguém que vai dar para fazer a divisão. Então, vai ter hora que, tipo, você não vai conseguir fazer as divisões ao mesmo tempo, paciência. Mas tem hora que vai, na hora que der para fazer, você faz. Tá certo? Tem hora que a divisão vai ser exclusiva de um número, tem hora que a divisão vai ser exclusiva do outro. Ok? Estamos aí para isso. Né? Então, assim, no final, é bom ficar claro isso. No final, a gente vai multiplicar todos esses números aqui. E aí a gente vai ter o mínimo múltiplo comum. Tá bom, pessoal? Então, assim, por hoje é só. É um só que parece pequeno, mas é grande, tá bom? Então, fiquem com isso. Quem aí tá chegando no canal agora, deixa seu like, compartilha com seus colegas de outras escolas que estão precisando aprender isso também. Compartilha, se inscreve no canal e eu vou estar aqui precisando para poder tirar qualquer dúvida. Você pode deixar um comentário, você pode me mandar alguma mensagem e nós vamos conversando para poder aprender cada dia mais uma coisa nova, tá bom? Então por hoje é só, fiquem bem e um beijinho. Tchau, tchau!